O preço da cegueira. Alerta. Antes de mergulhares nesta história de traição e poder, faço-te uma advertência. O que estás prestes a ler vai fazer-te questionar quem tens ao teu lado. Estás seguro de que conheces o teu parceiro ou subestimaste a pessoa que te serve o café cada manhã? Este homem, Ricardo Lemos, cria que o mundo era o seu palco e que a sua esposa, Catarina, era só uma decoração elegante, previsível e aborrecida. Esta noite, com uma amante deslumbrante ao braço, ele ia à festa mais exclusiva do ano num mega iate em Cascais. Mas o que ele não sabia é que o iate, a festa e o destino que procurava pertenciam-lhe a ela. Clica a gosto se crês que o karma é real e subscreve ao canal para ver como se desmorona a vida deste homem. Introdução e reescruta. Ricardo Lemos cria que o mundo era um cenário e ele era a sua estrela. Via a sua esposa, Catarina, como uma parte bonita, mas insípida, do decorado, confiável, discreta e totalmente previsível. Esta noite ia ocupar o seu lugar central na festa mais exclusiva do ano, celebrada no iate de um multimilionário. Com uma mulher vibrante e adoradora no seu braço, estava pronto para reclamar o seu destino. Disse a Catarina que estava numa viagem de negócios. Uma simples mentira para uma mulher simples. Não tinha ideia de que o cenário ao qual estava prestes a subir não era seu em absoluto. Ele era simplesmente um convidado numa obra de teatro na qual não sabia que havia sido escolhido. E a diretora, a produtora e a dona de toda a produção era a única mulher que tão tolamente havia subestimado. O aroma a dinheiro velho e nova ambição agarrava-se ao ar na extensa casa suburbana de Ricardo Lemos, num bairro exclusivo de Lisboa. Era um aroma que ele cultivava com o mesmo cuidado meticuloso que dedicava aos seus sapatos de couro italiano e à sua coleção de relógios suíços cuidadosamente selecionada. A casa, uma formidável estrutura de pedra cinzenta e cristal frio, com vistas para um relvado impecavelmente cuidado, era o seu testemunho do êxito. Ou melhor, ele a considerava sua. Na realidade, era de Catarina. Catarina do Vale, que havia tomado o seu apelido, mas não a sua natureza, era um enigma que ele havia deixado de tentar resolver há muito tempo. Havia casado com ela pela sua graça tranquila e o que ele percebia como um espírito maleável e gentil. Ela era o pano de fundo perfeito para um homem como ele. Bonita, de uma maneira clássica e discreta, que nunca ameaçava ofuscá-lo e aparentemente contente com uma vida ditada por almoços de caridade e reuniões do clube de jardinagem. Ele a achava previsível, as suas rotinas tão suavemente monótonas como o tic-tac do relógio de pé no corredor. Amava-a, supunha, da maneira em que se ama uma poltrona cômoda e gasta. Era familiar, de apoio, e nunca se tinha que pensar nela. Estarei no Porto até domingo, anunciou Ricardo, entrando a passos largos na cozinha. Afrouxou a gravata de seda do pescoço, a imagem de um homem assoberbado por uma imensa responsabilidade. A fusão da Castello em Filhos está numa etapa crítica. Harrison levará toda a equipa executiva em avião. Catarina estava junto a uma ilha de mármore, a arranjar um ramo de hortênsias brancas. Não levantou o olhar, concentrada por completo na delicada colocação de um caule. Oh, isso é repentino. Pensei que as reuniões eram em Milão na próxima semana. A sua voz era tranquila, um lago plácido que ele podia roçar sem pensar duas vezes. Sentiu um conhecido flash de irritação pela sua falta de assombro perante o seu mundo corporativo. As coisas mudam, querida. O mercado não espera por ninguém. É uma jogada de poder de última hora. Iremos no meu jato privado. Adicionou o último detalhe para causar efeito, esperando que a impressionasse.
Já vejo, disse ela, virando-se por fim. Os seus olhos, de um cinzento profundo e reflexivo, encontraram os seus. Não havia indício de suspeita, nem ponta de curiosidade. Só uma aceitação plácida, que era ao mesmo tempo um alívio e, de uma maneira estranha, um insulto. Realmente importava-lhe tão pouco a sua vida? Bem, assegura-te de embalar um casaco. Dizem que o clima no Porto é bastante imprevisível nesta época do ano. Quase riu. Porto. A mentira havia escapado da sua língua tão facilmente. Não ia para o Porto, ia para Cascais para o evento social mais esperado da temporada. Uma festa privada a bordo do megaiate O Silêncio, que se murmurava ser propriedade de um recluso magnata da tecnologia. O convite havia chegado através do seu chefe, Harrison Costello, e era o bilhete dourado que havia estado à espera. Esta era a sua oportunidade de conviver com os verdadeiros titãs da indústria. O tipo de homens que não só possuíam empresas, senão que moldavam economias. E não levaria a sua esposa, tranquila e sensata. Levaria Estefânia. Estefânia Santos era tudo o que Catarina não era. Era um fogo de artifício, de cor vibrante e risada forte. Tinha 26 anos, com uma cascata de cabelo loiro que não era de todo seu e uma ambição implacável que igualava a sua. Olhava para ele com a adoração de olhos abertos que ele sentia que merecia. Maravilhada pelas suas histórias de batalhas em salas de reuniões e aquisições corporativas. Ela era uma emoção, um acessório que gritava êxito muito mais forte do que a sua reservada esposa poderia fazê-lo jamais. Levar Catarina a uma festa como esta seria como levar uma bibliotecária a um concerto de rock. Ela não saberia como agir. Estefânia, por outro lado, havia nascido para o palco. Farei com que a senhora Alice prepare as minhas coisas, disse, dando por terminada a conversação. Inclinou-se para beijar a face de Catarina. A sua pele estava fresca e ela cheirava vagamente a lavanda e sabão. Era o aroma do lar, da estabilidade, e neste momento sentia-se como uma jaula. Não me esperes acordada esta noite. Tenho que trabalhar até tarde para me preparar. Claro, Ricardo, respondeu ela, a sua voz suave como seda. Trabalha arduamente e tem cuidado. Ele se afastou, ensaiando mentalmente a personalidade que adotaria para a noite. O executivo poderoso e ascendente, com uma beleza deslumbrante no seu braço. Não viu o olhar nos olhos de Catarina enquanto o via ir embora. Não viu que a superfície plácida do lago se ondulava, revelando uma profundidade que ele não podia imaginar. Não se deu conta de que a sua mão, a que não segurava um caule de flor, estava apoiada sobre um tablet elegante e encriptado, a sua tela a mostrar o manifesto final para um evento privado. Um manifesto que tinha o seu nome nele e, junto a ele, uma única e condenatória anotação: convidado não confirmado. Ela colocou cuidadosamente a última hortênsia no jarrão, a imagem da tranquilidade doméstica. A ilusão era perfeita e estava prestes a ser destroçada. O caminho para a coroação de um tolo. O caminho para Cascais foi uma sinfonia da autossatisfação de Ricardo. Sentou-se ao volante do seu Mercedes, um carro que havia comprado como bônus, sentindo o pulsar do motor como uma extensão física do seu próprio poder. Ao seu lado, Estefânia Santos era um espetáculo deslumbrante. Usava um vestido carmesim, que era menos uma peça de vestuário e mais uma declaração de intenções, agarrando-se às suas curvas de uma maneira que deixava pouco à imaginação e tudo ao desejo. Os diamantes, alugados, embora ela não o soubesse, brilhavam na sua garganta e orelhas,
capturando os últimos raios do sol poente. Ainda não consigo crer que vamos a isto, suspirou ela, a sua voz um ronronar áspero. Passou uma mão perfeitamente cuidada pelo couro liso do painel. Toda a gente tem estado a falar disto há meses. Dizem que o dono é mais rico do que Deus e quase igual de invisível. Não é invisível para a gente certa, Tiff, disse Ricardo, um sorriso presunçoso a brincar nos seus lábios. Desfrutava educando-a sobre os matizes do mundo que estava tão perto de conquistar. No nosso mundo não se trata de quem tu és, senão de quem tu conheces. Harrison Costello o conhece, e eu sou a mão direita de Harrison. É matemática simples. O meu homem brilhante, arrulhou ela, inclinando-se para lhe beijar a face, deixando um leve rasto de batom coral. Vai ser dono desta cidade um dia, ele o cria. A noite sentia-se como uma coroação. Tinha o carro, a mulher, a convite. Havia construído meticulosamente esta versão de si mesmo, a versão que merecia um lugar à mesa. Crês que Ricardo realmente amava Catarina ou só amava o controlo que sentia sobre ela? Deixa a tua opinião nos comentários. Pensou em Catarina, provavelmente em casa, a ler um livro, ou talvez a assistir a uma das suas tediosas reuniões de caridade. Sentiu uma pontada, não de culpa, senão de pena. Pena pela sua vida pequena e circunscrita. Ela nunca entenderia a emoção do negócio, o zumbido elétrico da ambição que o alimentava. Ela estava contente na sua jaula dourada, enquanto ele estava destinado a governar a selva. Enquanto se aproximavam do porto desportivo, a escala da riqueza em exibição se tornou impressionante. Um bosque de mastros perfurava o céu do crepúsculo, pertencentes a embarcações que eram menos barcos e mais mansões flutuantes. Mas, mesmo entre estes gigantes, o silêncio destacava-se. Era colossal. Uma maravilha elegante de vários andares de engenharia moderna, a reluzir sob as luzes do porto desportivo, com linhas tão afiadas e elegantes que parecia estar a cortar a água mesmo enquanto estava atracado. Eram mais de 100 metros de poder puro e não adulterado, com um helicóptero sentado com indiferença no seu convés superior. Um tranquilo exército de membros da tripulação com uniformes brancos nítidos movia-se com eficiência silenciosa. Pela primeira vez essa noite, uma farpa de dúvida perfurou a bravata de Ricardo. Este era um nível de riqueza que fazia o seu Mercedes se sentir como um brinquedo de criança. Isto não era só êxito, era domínio. Rapidamente, suprimiu o sentimento, substituindo-o por uma onda de desejo possessivo. Este era o mundo ao qual pertencia. Não se deixaria intimidar. Meu Deus, Ricardo! Sussurrou Estefânia, a sua voz cheia de assombro genuíno. É um palácio? E nós, querida, temos uma convite para a sala do trono, disse, recuperando a confiança. Estacionou o carro com o serviço de valete e pegou-o no seu braço, caminhando em direção à passarela como se fosse o dono do lugar. Deu o seu nome a um homem de aspecto severo com um auricular que o cotejou com um tablet e anuiu secamente. Senhor Lemos, bem-vindo a bordo. Ao pisar o convés de teca polida, o som de um quarteto de cordas e um murmúrio sofisticado e fraco os inundou. Os empregados se deslizavam entre a multidão com bandejas de champanhe e aperitivos incrivelmente intrincados. Os convidados eram uma coleção de rostos que ele reconhecia das capas de revistas de negócios e páginas de sociedade, diretores executivos, senadores, herdeiros de dinheiro antigo e multimilionários da tecnologia. Viu Harrison Costello do outro lado do convés, a dominar a cena com um grupo de investidores,
e sentiu uma pontada de orgulho. Havia chegado. Estefânia se agarrou ao seu braço, com os olhos muito abertos. Isto é uma loucura. Olhe, não é aquele o governador Almeida e a Beatriz Torres, a colunista? Tenta agir como se já tivesses estado aqui, murmurou Ricardo, embora estivesse igualmente impressionado. Agarrou 2 taças de champanhe, entregando-lhe uma. Mistura-te, mas não te afastes. Fica comigo. Precisamos de projetar uma imagem de casal poderoso. Estava tão absorto na sua atuação, na curadoria de cada olhar e aperto de mão, que não se deu conta das subtis correntes que se moviam sob a superfície brilhante da festa. Não viu a forma em que certos convidados o olhavam, depois para Estefânia, antes de partilharem um comentário sussurrado com seu acompanhante. Não registrou os sorrisos estranhamente cúmplices da tripulação. Era um ator num cenário, cegado pelas luzes do palco, completamente inconsciente de que a audiência já conhecia o argumento, conhecia a reviravolta e só estavam à espera que começasse o ato final e devastador. Procurou com o olhar o misterioso anfitrião, o rei invisível deste castelo flutuante, ansioso por apresentar os seus respeitos e deixar a sua marca. Não fazia ideia de que estava prestes a conhecer a dona muito, muito em breve, o desmoronamento dos alicerces. O ar no convés superior de O Silêncio era denso com o aroma, a água salgada e perfume caro. Ricardo, com Estefânia colada ao seu lado, como um acessório de designer, navegou pela multidão com uma graça predatória. O seu objetivo era claro: encontrar Harrison Costello, assegurar uma apresentação breve, mas impactante, ao seu anfitrião e solidificar a sua posição como um jogador indispensável na órbita de Costello. Viu Costello perto da popa, imerso numa conversa animada com um senador e um administrador de fundos de cobertura. Ricardo começou a dirigir Estefânia nessa direção, mas o seu caminho foi interceptado por um homem que pareceu materializar-se de entre a multidão. O homem era alto e impecavelmente vestido, com um fato azul marinho, à medida que provavelmente custava mais do que a hipoteca mensal de Ricardo. Tinha olhos escuros e inteligentes, um sorriso caloroso, mas inescrutável, e um ar de autoridade relaxada que o convertia no centro de gravidade imediato. Ricardo não o reconheceu. Era demasiado jovem para ser o dono recluso, raciocinou. Deve ser um filho ou talvez o chefe de pessoal. Ricardo Lemos, disse o homem, estendendo uma mão. A sua voz era suave e transmitia uma confiança fácil. É um prazer conhecer-te finalmente em pessoa. Sou Elias Lemos. Ricardo lhe apertou a mão, surpreendido por este homem saber o seu nome. Devia ser mais importante do que parecia. O prazer é todo meu, senhor Lemos. Esta é uma embarcação incrível. Os meus cumprimentos ao anfitrião. Fez um gesto vago, como se o anfitrião fosse uma divindade a flutuar no éter. O sorriso de Elias alargou-se ligeiramente, um brilho de diversão nos seus olhos. Estamos muito orgulhosos dela. E, por favor, chama-me Elias. Depois dirigiu a sua atenção a Estefânia. O seu olhar educado, mas breve. Uma rápida avaliação profissional que catalogou o seu vestido, as suas joias e a sua expressão ansiosa num só sweep. A frase era estranha. Não a tua encantadora esposa, ou a tua parceira. Só a tua convidada. Foi um désir subtil, quase imperceptível, mas feriu o ego de Ricardo. Estefânia, no entanto, não se deu conta. Ela sorriu, oferecendo a sua mão. Estefânia Santos, é uma honra absoluta estar aqui. O seu iate é a coisa mais bonita que já vi.
Agrada-nos que gostes, senhorita Santos, respondeu Elias, o seu tom perfeitamente cortês. O seu foco, no entanto, regressou de imediato a Ricardo. Estávamos à tua espera, Sr. Lemos. De facto, a tua presença esta noite é particularmente significativa. O peito de Ricardo inchou de orgulho. Significativa, ele sabia. Castelo devia ter estado a cantar os seus louvores ao anfitrião. A fusão, as suas estratégias brilhantes, tudo estava a dar frutos. Bem, sinto-me honrado de ser considerado assim. Harrison Castelo tem sido um grande mentor e o trabalho que estamos a fazer juntos está prestes a remodelar a indústria. Elias anuiu lentamente a sua expressão ilegível. Sim, Harrison Castelo, ele está aqui, claro, a desfrutar da nossa hospitalidade. Houve uma ênfase peculiar na palavra nossa, mas Ricardo estava demasiado ocupado a regozijar-se na sua própria importância percebida para se dar conta. Antes que sejas arrastado pela multidão, devo dizer-te que a dona do silêncio se assegura de cumprimentar pessoalmente a cada convidado. Ela fará a sua boas-vindas oficial em breve. Espero que fiques para isso. Ela, a anfitriã, era uma mulher. Os cálculos internos de Ricardo mudaram. Havia imaginado uma figura tipo Howard Hughes, um ancião grisalho escondido do mundo. Uma mulher. Isso era inesperado. Provavelmente alguma herdeira que havia herdado a fortuna do seu pai ou esposo. Fez com que a conquista fosse menos impressionante, mas talvez fosse mais suscetível ao seu charme. Uma mulher? Sussurrou Estefânia enquanto Elias se desculpava e se fundia de novo na multidão. Que fabuloso! Achas que é solteira? Achas que é velha? Não importa, murmurou Ricardo, os seus olhos a examinarem a multidão com renovado interesse. Isto muda o ângulo de aproximação, mas não o objetivo. Sentiu um renovado sentido de propósito. Encantaria esta misteriosa matriarca, esta rainha da tecnologia. Ele podia fazer isso. Era bom com as mulheres. Olhou para Estefânia, depois pensou em Catarina. Sabia como manejar as suas expectativas, como jogar com as suas emoções. Isto seria fácil. Decidiu ir ao bar para beber um copo, sentindo uma nova arrogância no seu passo. Enquanto esperava, escutou duas mulheres a falar por perto. Uma era Beatriz Torres, a influente colunista de sociedade cujas palavras podiam fazer ou desfazer uma reputação da noite para o dia. Ele construiu tudo do zero, sabes? Dizia Beatriz, a sua voz um sussurro baixo e conspirador. Não herdado. Dizem que começou numa garagem só 2 servidores, e uma ideia que todos diziam que era impossível. Escreveu o código original ela mesma. Incrível, respondeu a sua acompanhante. E manter-se tão privada durante tanto tempo, especialmente nesta época. É uma classe magistral de poder. Ninguém sabia sequer que aspecto tinha até há cerca de 1 ano. As orelhas de Ricardo se apuraram. Uma mulher feita por si mesma. Isso era uma besta diferente por completo. Mais formidável, mais interessante. Sentiu uma pontada de emoção genuína. Este era um verdadeiro par. Sentiu um repentino e agudo desprezo pelas herdeiras e socialites que salpicavam a festa. Esta mulher, esta dona, era como ele, uma construtora, uma visionária. Virou-se do bar, taça de champanhe na mão, e viu Elias Lemos de novo. Desta vez, estava de pé com Harrison Castelo, e a dinâmica era totalmente incorreta. Não era Elias a informar Harrison, era Harrison, o chefe poderoso e intimidante de Ricardo, quem estava a escutar com uma expressão absorta, quase deferente. Elias estava a falar. E Harrison estava a acenar.
A sua linguagem corporal era a de um subordinado. Um nó frio de confusão começou a formar-se no estômago de Ricardo. Quem raio era Elias Lemos? E por que o seu chefe parecia estar a ser chamado à secretaria do diretor? A realidade perfeitamente construída que havia levantado para essa noite estava a começar a rachar nos alicerces, e pela primeira vez sentiu uma premonição arrepiante de que ele não era a estrela deste espetáculo, senão um tolo que havia se metido no cenário errado. O quarteto de cordas fez a transição de Vivaldi a algo mais moderno e melancólico, uma subtil mudança na atmosfera da festa que refletia a crescente inquietude no estômago de Ricardo. Tentou descartar a estranha interação entre o seu chefe e Elias Lemos. Talvez Lemos fosse um investidor-chave, um sócio silencioso de imensa influência. Sim, essa tinha que ser. Era a única explicação que mantinha intacta a visão do mundo de Ricardo. Finalmente encontrou o olhar de Harrison Costello do outro lado do convés. Fez um gesto seguro com a cabeça, levantando a sua taça num brinde silencioso. A resposta de Costello não foi o sorriso caloroso e conspirador que esperava. Em vez disso, o rosto do seu chefe ficou tenso. Os seus olhos piscaram de Ricardo para a Estefânia, vestida de carmesim, e vice-versa. O olhar que lhe deu a Ricardo foi de profunda decepção, misturada com algo mais. Pena. Antes que Ricardo pudesse processar isto, Costello se desvinculou da sua conversação e caminhou em direção a ele. O seu passo era pesado, decidido. Lemos, disse, a sua voz baixa e tensa, desprovida da sua habitual jovialidade. Harrison, que noite! Uma reunião incrível! Disse Ricardo a tentar projetar um ar de pertença, sem esforço. Estava prestes a ir procurar-te. Ela é Estefânia Santos. Estefânia ofereceu um sorriso deslumbrante. Senhor Costello, é uma grande honra. Costello lhe deu um olhar tão fugaz que mal foi um reconhecimento. Os seus olhos frios e furiosos estavam fixos em Ricardo. O que raio estás a fazer, Ricardo? A pergunta golpeou Ricardo como um golpe físico. Desculpa. A trazê-la, sibilou Costello, a sua voz um sussurro venenoso que era de alguma forma mais aterrador do que um grito. A este evento, de todas as coisas arrogantes, idiotas e autodestrutivas que fizeste, isto leva o prêmio. Ricardo estava completamente desconcertado. A sua realidade cuidadosamente construída estava a desmoronar-se ao seu redor. Harrison, não entendo. É o meu par. É uma festa. Costello soltou uma risada curta e incrédula, totalmente desprovida de humor. Uma festa? Crês que isto é só uma festa? Tolo! Crês que o convite que te estendi era para que trouxesses o teu capricho do mês para ostentar? Convidei-te porque estava a tentar ajudar-te, a dar-te uma última oportunidade para salvar a tua carreira e talvez a tua vida. Assumi que terias a decência e a inteligência básicas para trazer a tua esposa. A minha esposa? Tartamudeou Ricardo, o nome a soar estranho neste contexto. Catarina! Por que ia trazer a Catarina? Ela não tem interesse nestas coisas. Ela não encaixaria. O olhar de desprezo no rosto de Costello se tornou mais profundo. Não encaixaria? Repetiu, como se saboreasse as palavras e as achasse repulsivas. Estiveste casado com essa mulher durante 10 anos e sabes tão pouco sobre ela que é, sem dúvida, o maior fracasso da tua vida. Tu vês uma dona de casa tranquila. O resto do mundo, o mundo que importa, vê uma das mentes mais brilhantes e poderosas da nossa geração. A cabeça de Ricardo dava voltas. Sentiu uma onda de tontura.
O champanhe se tornou azedo no seu estômago. Isto era um pesadelo, uma piada estranha e incompreensível. De que é que estás a falar? Catarina, ela dirige uma pequena fundação de caridade para a literacia infantil. Organiza recolhas de livros. Castelo olhou para ele fixamente por um momento e Ricardo viu um último flash de pena nos seus olhos, antes que fosse extinto pela fúria pura e fria. Estás acabado, Lemos, não só na minha firma. Creio que estás prestes a acabar em toda a parte. Virou-se e se afastou, deixando Ricardo ali de pé, com o rosto pálido, a mente a cambalear. Estefânia, que havia testemunhado todo o intercâmbio, parecia horrorizada. Ricardo, o que foi isso? Sussurrou ela, a sua voz a tremer. O que é que ele quis dizer com o da tua esposa? Ricardo não conseguiu responder. O seu olhar desviou-se pelo convés, que agora se sentia menos como uma festa e mais como uma arena. Viu os sussurros, os olhares de soslaio, e os entendeu pela primeira vez. Não eram olhares de admiração. Eram olhares de curiosidade mórbida. Todos o estavam a olhar, à espera que caísse o machado. Os seus olhos encontraram Elias Lemos de novo. Estava de pé, perto de uma pequena plataforma elevada na proa do iate, um microfone na mão. A música desvaneceu-se e um silêncio apoderou-se da multidão. E, senhoras e senhores, a voz suave e amplificada de Elias ressoou pelo convés. Se me permitem um momento da vossa atenção, todas as faces se viraram para ele. Ricardo sentiu uma sensação de pavor tão profunda que foi quase paralisante. Estefânia agarrou-lhe o braço, as suas unhas a cravar-se na blazer do seu fato. Durante anos ela preferiu trabalhar nos bastidores, continuou Elias, a sua voz a ressoar com admiração genuína. Ela crê que o trabalho deve falar por si mesmo, que a inovação é mais importante do que a fama e que a integridade é mais valiosa do que a publicidade. Ela construiu um império não sobre um apelido familiar ou uma herança, mas sobre uma base de gênio puro, não adulterado, e trabalho árduo e implacável. Ricardo sentiu que o sangue lhe gelava. Sabia com uma certeza repentina e dilacerante o que estava prestes a suceder. Era impossível, insano, mas ele sabia. Esta noite não estamos só a celebrar o lançamento da rede satelital Aura, disse Elias, alargando o seu sorriso. Um projeto que redefinirá as comunicações globais. Estamos a celebrar a visionária que o fez tudo possível. É a minha mais profunda honra e o meu maior privilégio apresentar-vos a minha sócia, a minha amiga e a fundadora e diretora executiva da Vale Inovações, a dona deste iate, o silêncio. Elias se virou e fez um gesto em direção à grande escada que conduzia do convés superior. Um silêncio profundo caiu sobre os convidados reunidos. O coração de Ricardo martelava contra as suas costelas, como um pássaro preso. Seguiu o olhar de todos, e então ela apareceu. Desceu a escada, não como a mulher que arranjava flores na sua cozinha, senão como uma rainha que desce ao seu corte. A transformação foi tão absoluta, tão assombrosa, que por um momento a mente de Ricardo se recusou a processá-la. Esta não era a Catarina que ele conhecia. A mulher tranquila, quase simples, que preferia cardigans simples e sapatos sensatos, havia-se ido. Em seu lugar havia uma figura de poder e elegância impressionantes. Vestia um vestido de seda azul meia-noite que brilhava sob as luzes do iate, cortado num estilo austero e minimalista que era mais imponente do que qualquer folho ou lantejoula. O seu cabelo, geralmente apanhado num simples coque,
Estava penteado num chignon sofisticado e elegante que expunha a linha graciosa do seu pescoço. Um único e magnífico colar de diamantes repousava contra a sua clavícula, não uma bugiganga chamativa, senão uma obra de arte que falava de uma fortuna tão vasta que não tinha necessidade de ostentar. Mas não foi o vestido ou os diamantes o que deixou Ricardo. Foi o seu rosto. Os traços suaves e discretos eram os mesmos, mas estavam animados por uma confiança e uma inteligência que ele nunca havia visto antes. Os seus olhos cinzentos, que ele sempre havia considerado plácidos, agora continham um fogo agudo e analítico. Havia uma pequena sorriso cúmplice nos seus lábios, um sorriso que não era cálido nem acolhedor, senão friamente triunfante. Esta não era a sua esposa. Esta era uma titã, uma força da natureza. A multidão rebentou em aplausos, uma onda de respeito e admiração, genuínos. Ricardo ficou congelado. A taça de champanhe deslizou dos seus dedos sem força e se fez em pedaços no convés de Teca. Estefânia soltou um pequeno arquejo, sufocado ao seu lado, o seu rosto uma máscara de incredulidade e horror. Catarina chegou ao fim das escadas, onde Elias Lemos a cumprimentou com um cálido e deferente beijo na face. Depois se aproximou do microfone, os seus movimentos fluidos e seguros. Os aplausos se apagaram lentamente enquanto se preparava para falar. Os seus olhos varreram os convidados reunidos, os poderosos e os influentes, todos eles a olhá-la. Depois, o seu olhar encontrou Ricardo. Olhou-o diretamente, a sua expressão imutável, os seus olhos sustentando os dele por um momento longo e silencioso, através do concorrido convés. Naquela única mirada, ele viu tudo. Os anos da sua condescendência, o seu desprezo, a sua crueldade casual, tudo visto, anotado e arquivado. Viu a paciência tranquila de uma mulher a jogar um jogo tão longo e tão complexo que ele nem sequer soube que era uma peça no tabuleiro. «Olá, Ricardo!» Começou a sua voz tranquila, mas a carregar o imenso peso da sua história partilhada e a sua profunda traição. «Surpreendido de me ver? Pensei que estavas no porto!» Só pôde olhar fixamente, a sua boca a abrir e a fechar em silêncio como um peixe ofegando por ar. As palavras falharam-lhe. O que é que podia dizer? Cada mentira, cada comentário condescendente, cada momento em que a havia subestimado, se reproduzia na sua mente num montagem humilhante a alta velocidade. «Tu, isto é...» tartamudeou finalmente. «Te como?» Uma leve sorriso de pena tocou os seus lábios. «Como? Enquanto praticavas o teu swing de golfe, eu praticava código. Enquanto estavas nos teus longos almoços, eu estava em negociações com capitalistas de risco. Enquanto te queixavas do meu trabalho de caridade, essa caridade da Vale Inovações estava a adquirir patentes e a assegurar contratos governamentais. Eu construí isto, Ricardo, tudo, e filo sendo consistentemente, completamente subestimada, especialmente por ti. Cada palavra era um bisturi colocado com precisão, dissecando o seu ego, expondo o homem patético por baixo do fato caro. A sua casa, sussurrou dando-se conta. Os carros, os meus bônus. A casa foi comprada pela minha empresa como residência executiva. Tu vives lá à minha discrição, afirmou ela, a sua voz desprovida de emoção. Era uma simples declaração de factos. O Mercedes, de que estás tão orgulhoso, foi um bônus pela assinatura de um acordo que fechei com uma firma de tecnologia alemã. Os teus bônus da companhia de Harrison foram frequentemente facilitados pelos meus investimentos silenciosos na firma dele,
um gesto de boa vontade que agora lamento profundamente. Queria que o meu esposo se sentisse bem-sucedido. Eu te sustive, Ricardo. Construí um pedestal para ti, à espera que eventualmente crescesses o suficiente para o merecer. Em troca, só usaste a altura extra para olhares por cima de mim. Estefânia começou a soluçar em voz baixa, um som desesperado e com soluços. Eu não sabia, gemeu, olhando para Catarina. Juro que não tinha a menor ideia. Catarina finalmente dirigiu o seu olhar a Estefânia e a frieza nos seus olhos era glacial. Sabias que era um homem casado. Isso é tudo o que precisavas de saber. Tomaste a tua decisão. Agora tens que viver com as consequências. Voltou-se para Ricardo. Creio que as tuas coisas já se estão a embalar. Serão entregues à morada dos teus pais em Faro amanhã. As fechaduras foram mudadas. As contas conjuntas foram congeladas. Ou melhor, a conta de subsídio que te financei foi encerrada. Os meus advogados entrarão em contato contigo amanhã de manhã relativamente aos procedimentos de divórcio. O acordo pré-nupcial que estavas tão ansioso para que eu assinasse é bastante claro. Tu vais com o que trouxeste para este casamento, que, se mal me recordo, era um sedã usado e uma dívida de empréstimos estudantis. O rosto de Ricardo, que havia estado pálido pelo choque, agora se ruborizou com fúria impotente. Tu não podes fazer isto. Eu sou o teu esposo. Não, disse Catarina, a sua voz caindo a um sussurro, mas cortou o ar com finalidade arrepiante. Tu eras um passivo que eu já não podia permitir. Tornaste-te arrogante e descuidado. Esta pequena acrobacia desta noite, a trazê-la aqui, não foi só uma traição ao nosso casamento, Ricardo. Foi um risco comercial. Arriscaste envergonhar-me em frente aos meus sócios e investidores. Os seus olhos se dirigiram para Harrison Costello, que observava de uma distância segura. A propósito, Sr. Costello. Costello se aproximou, o seu rosto uma mistura de medo e contrição. Catarina, as minhas mais sinceras desculpas por esta situação. Senhorita do Vale, corrigiu-o friamente. E o meu pedido de desculpas não é o que o devia preocupar. A fusão que propuseste entre a tua empresa e a minha está, claro, fora de questão, permanentemente. Não posso, em boa consciência, fazer negócios com um homem que emprega pessoas com uma espantosa falta de juízo e caráter. Sugiro que limpes a tua casa, Harrison. Costello ficou branco. Ele entendeu a ordem perfeitamente. Olhou para Ricardo com ódio puro. Lemos, estás despedido. A segurança vai te escoltar para fora do edifício na segunda-feira de manhã. Foi o golpe final. No espaço de 10 minutos, Ricardo havia perdido a sua esposa, a sua casa, a sua fortuna, a sua carreira e a sua reputação. Não era nada, menos que nada. Era um conto com moral, um alvo de troça. É hora de ires embora da minha festa, disse Catarina, a sua voz a voltar ao seu tom tranquilo e imparcial. Fez um ligeiro aceno à sua esquerda. 2 homens grandes, com discretos fatos escuros, parte da equipa de segurança do iate, se materializaram ao lado de Ricardo. Senhorita do Vale, disse um deles, por favor, escoltem o Sr. Lemos e a sua convidada para fora do meu iate, instruiu ela. Assegurem-se de que apanham um táxi. Creio que o carro do Sr. Lemos já não é dele para conduzir. O corpo de Ricardo ficou rígido. A humilhação o inundou numa onda repugnante. Olhou à sua volta para os rostos dos convidados que agora olhavam abertamente, as suas expressões a irem da pena ao Schadenfreude. Isto era uma crucifixão pública.
e ele era o evento principal. Deixou-se ser conduzido, uma Estefânia chorosa a tropeçar atrás dele. Enquanto o levavam pela passarela, de regresso ao mundo dos homens comuns, olhou para trás pela última vez. Catarina estava de pé no convés, com uma taça de champanhe na mão. As luzes do seu magnífico iate a emoldurá-la como um halo. Estava a falar com Elias, um pequeno sorriso genuíno no seu rosto. Ela não o viu ir embora. Ela já o tinha esquecido. Ele era um problema que havia sido resolvido, um assunto pendente que havia sido resolvido. O seu império estava seguro. O seu futuro era brilhante, e ele já não fazia parte dele. Se fosses Catarina, terias optado pela vingança pública ou por um divórcio silencioso? Comenta embaixo e diz-nos porquê. O legado de uma nota de rodapé. Os meses que se seguiram foram um estudo de descida para Ricardo Lemos. O nome que outrora abria portas, agora as fechava firmemente na sua cara. A história da espetacular revelação de Catarina do Vale e a sua própria defenestração pública se converteu numa lenda nos círculos de negócios, uma obra-prima brutal e brilhante de vingança e poder. Ninguém queria contratar o homem que havia sido superado tão completamente. O tolo que dormia junto a uma imperatriz e pensava que era uma serva, viu-se obrigado a retirar-se para a casa dos seus pais em Faro, um homem encolhido e amargurado que vivia no seu quarto de infância. Os fatos à medida foram substituídos por calças de ganga gastas, o Mercedes pela picape de 10 anos do seu pai. As chamadas de Estefânia pararam após uma semana. Ela tinha os seus próprios incêndios sociais para apagar, a sua própria reputação para salvar. Havia apostado num cavalo que não só perdeu a corrida, senão que desmoronou morto na porta de saída. Ele via Catarina, claro. Era impossível não o fazer. O seu rosto estava na capa da Forbes, da Wired, da revista Time. A mulher que construiu o amanhã, dizia um cabeçalho. A titã tranquila da tecnologia, dizia outro. Ele via as suas entrevistas, o seu estômago revolvido com um coquetel tóxico de inveja, ódio e um estranho e agonizante flash do que poderia ter sido orgulho. Viu-a falar em fóruns econômicos globais, aconselhar presidentes e lançar iniciativas filantrópicas que faziam o seu antigo e fabricado trabalho de caridade parecer insignificante. Ela já estava a mudar o mundo, tal como havia dito que faria. O divórcio foi rápido e clínico. Os advogados de Catarina foram impiedosamente eficientes. O acordo pré-nupcial se manteve firme, uma armadilha de aço na qual ele se havia metido tolamente, cego pela sua própria arrogância naquele momento, pensando que era ele quem tinha os futuros ativos a proteger. Ficou sem nada mais do que o peso esmagador da sua própria estupidez monumental. Entretanto, do outro lado do mundo, Catarina do Vale estava de pé no convés de O Silêncio, enquanto cortava as águas turquesa do mar Egeu. O sol era cálido no seu rosto e o vento chicoteava madeixas soltas de cabelo da sua elegante cauda de cavalo. Usava calças de linho branco simples e um pullover de cachemira azul, uma imagem de poder relaxado e sem fardos. Elias Lemos aproximou-se para parar ao seu lado, entregando-lhe uma chávena de chá. Os documentos finais chegaram esta manhã, disse em voz baixa. Está oficialmente terminado. Catarina anuiu, tomando um gole. Olhou o horizonte infinito onde o mar se encontrava com o céu. Bem, como te sentes? Perguntou Elias, a sua voz suave. Era uma das poucas pessoas que conhecia toda a história, que havia estado com ela desde os primeiros dias na garagem, a codificar até que os seus dedos estavam dormentes.
Havia visto a dor silenciosa que havia escondido durante anos por trás de um sorriso plácido. Ela ficou em silêncio por um longo momento, considerando a pergunta. Não sentiu a alegria triunfante ou a raiva ardente que uma pessoa menor poderia ter sentido. Já não sentia ódio por Ricardo. O que sentia era uma profunda sensação de libertação. Sinto que usei um casaco que era 2 tamanhos demasiado pequeno durante uma década, disse finalmente. Continuei a tentar encolher-me para caber nele, dizendo a mim mesma que era um casaco sensato e prático. Mas estava a asfixiar-me. Agora finalmente o tirei e posso respirar. Pensou em Ricardo, não no homem quebrado em que se havia convertido, senão no jovem encantador e ambicioso do qual se havia enamorado pela primeira vez. Havia querido tão desesperadamente que ele fosse o seu sócio, o seu igual. Havia ocultado o seu trabalho, o seu intelecto, a sua riqueza, porque temia que o castrasse. Queria que a amasse a ela, a Catarina, não a diretora executiva da Vale Inovações. Mas no seu esforço por proteger o ego dele, havia-lhe permitido construir uma jaula para ambos. A sua era uma jaula de arrogância e ilusão. A dela era uma jaula de segredos e autodiminuição. A festa não havia sido um ato de vingança. Na realidade, não. Havia sido uma declaração de independência. Era a única maneira de quebrar ambas as jaulas ao mesmo tempo, de uma forma tão espetacular e final que não podia haver volta atrás. A Companhia de Castelo declarou falência na semana passada, mencionou Elias. Sem a tua fusão, estavam vazios. Catarina sentiu de novo um flash de arrependimento nos seus olhos. Que pena, havia gente boa lá, mas a liderança começa no topo. Ele tomou a decisão de permitir o comportamento de Ricardo. Virou-se para Elias, sorriso real adornando os seus lábios. Uma que chegava aos seus olhos cinzentos e claros. Chega de passado, falemos do futuro. Mostra-me os últimos esquemas para o Projeto Marte. Elias sorriu. Pensei que nunca perguntarias. Abriu um tablet e juntos olharam planos para um novo mundo. As suas cabeças juntas, sócios em todos os sentidos da palavra. O iate, uma vez um cenário para um drama doméstico, era agora o que sempre esteve destinado a ser, uma base de operações. Um grupo de peritos flutuante, um barco que levava a sua capitã, não longe de um passado falhado, senão em direção a um futuro ilimitado. Catarina do Vale olhou o horizonte, já não só uma esposa, já não um segredo. Ela era a capitã do seu barco, a dona do seu destino, a navegar em direção a um amanhecer da sua própria criação. O epílogo, o verdadeiro legado. Passaram 2 anos. Para Catarina do Vale foram anos de crescimento exponencial e propósito profundo. Para Ricardo Lemos foram uma erosão lenta e esgotadora do eu. A fúria havia esfriado há muito tempo, deixando para trás o sedimento frio e pesado do ressentimento. Estava de volta a Faro, um fantasma que rondava as ruas familiares da sua juventude. A sua queda em desgraça. Um conto com moral sussurrado no clube de campo local que já não podia pagar. Agora trabalhava, não numa reluzente torre corporativa, senão atrás do volante de uma carrinha refrigerada para uma empresa de catering de luxo. Era uma existência humilhante e anônima. Entregava delicados canapés e caixas de champanhe às mesmas festas a que uma vez assistiu. A sua presença agora relegada à entrada de serviço. Dizia a si mesmo que era temporário, um lapso, mas os dias se convertiam em semanas, as semanas em meses, e os meses na crua realidade da sua nova vida. Uma noite fresca de outono foi designado para uma gala importante no Museu da Ciência
recém-construído da cidade. Era um evento de alto perfil. O cliente havia reservado o seu pacote mais exclusivo. Enquanto Ricardo levava carrinhos de comida artisticamente disposta ao cavernoso átrio iluminado pelas estrelas, viu as faixas. Estavam adornadas com um logotipo elegante e familiar. Era a gala anual de angariação de fundos para a Fundação do Vale para Mulheres em STEM. O seu sangue gelou. Por um momento considerou ir-se embora, fingir uma doença, conduzir a carrinha para uma vala, qualquer coisa para escapar, mas estava preso. Precisava do dinheiro. Engolindo o sabor amargo da ironia, pôs o seu casaco de uniforme negro e fundiu-se no fundo. Só mais um rosto no exército de serviço. Das sombras dos corredores de serviço, observou o mundo que uma vez havia sido seu. Viu rostos que reconheceu. Políticos locais, líderes empresariais. O tipo de pessoas que uma vez lhe teriam dado a mão e procurado a sua opinião. Nenhum deles lhe deu uma segunda olhadela. No seu uniforme genérico, era invisível, uma parte funcional da paisagem. Então a viu. Catarina não era uma assistente. Ela era o centro gravitacional do evento. Movia-se pela sala com uma graça sem esforço. Não o aprumo manufaturado que ele havia cultivado, senão uma confiança profunda e inquebrável que provinha de saber exatamente quem era. Ria com um grupo de mulheres jovens, os seus rostos brilhantes de assombro. Eram a classe inaugural de bolseiras do Vale, as mentes brilhantes que ela estava a financiar pessoalmente. Mais tarde, subiu ao palco. A sala ficou em silêncio. Ricardo ficou congelado junto a um pilar, a sua bandeja de taças de vinho vazias esquecida na sua mão. Ela falou do futuro, de romper barreiras, da responsabilidade que o poder acarretava. Não havia amargura na sua voz, nem rasto da guerra pessoal que havia ganhado. Ela havia-lo transcendido. A sua batalha já não era com um só homem infiel, era pelo futuro de toda uma geração de mulheres. Depois do seu discurso, enquanto os aplausos inundavam a sala, abriu caminho entre a multidão. O seu caminho a levou diretamente em direção à estação de Ricardo. O seu coração começou a martelar contra as suas costelas, um pássaro frenético e preso. A sua garganta secou. Estava a 3 metros, a 1,5 metros. Podia sentir o aroma débil e limpo do seu perfume. Este era o momento da confrontação, do reconhecimento. Preparou-se para o flash de choque, o flash de desprezo, o despedimento gelado. Consteve a respiração. Os olhos de Catarina, claros e focados, passaram por ele. O seu olhar deteve-se por uma fração de segundo no pilar junto ao qual estava, antes de seguir em frente, examinando a multidão à procura da próxima pessoa que precisava de cumprimentar. Ela olhou através dele, não com malícia, não com intenção, senão com a simples e devastadora realidade da sua própria insignificância. Era um empregado, um pilar, uma parte da arquitetura da sala. Não se registou, não existiu. Ela se virou, sorrindo calorosamente a uma jovem bolseira que se lhe havia aproximado. O momento havia terminado. Ricardo ficou perfeitamente quieto, o peso da bandeja na sua mão de repente insuportável. Não foi a humilhação pública no iate o que havia sido o seu verdadeiro castigo. Foi esta absoluta anulação. A sua vingança não foi um só ato de fogo, senão uma extinção lenta e silenciosa. O seu mundo havia se tornado tão vasto, tão brilhante, tão cheio de consequências, enquanto que o seu se havia reduzido ao tamanho deste corredor de serviço. Ele era um fantasma no festim da vida que havia deitado fora, e a única pessoa a quem perseguia já nem sequer podia vê-lo. Recolheu outra taça vazia, os seus movimentos mecânicos,
o seu espírito finalmente, irrevogavelmente, partido. Conclusão significativa. A história de Ricardo e Catarina é uma poderosa fábula moderna sobre a percepção versus a realidade. É um arrepiante lembrete de que as pessoas que cremos conhecer melhor são frequentemente as que guardam os segredos mais profundos e que subestimar alguém baseando-se no papel tranquilo que desempenha na tua vida pode levar à tua própria e espetacular queda. O verdadeiro poder não é barulhento, não precisa de validação constante, trabalha em silêncio, com paciência, construindo um império enquanto outros estão ocupados a construir um ego. Ricardo viu uma simples esposa. O mundo estava prestes a ver uma rainha. Chamadas à ação e participação. Se esta história de justiça kármica e autorrealização triunfante ressoou contigo, deixa-nos um comentário. Qual foi o momento exato em que soubeste que o mundo de Ricardo ia acabar? Não te esqueças de dar like se desfrutaste da viagem e assegura-te de subscrever ao nosso canal e ativar as notificações. Temos muitas mais histórias de intriga, traição e triunfo definitivo a caminho, e não vais querer perder nenhuma. Obrigado por escutar.